Olá, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao nosso programa Palavras do Bem. E eu convido vocês hoje para que a gente possa conversar sobre uma personalidade, sobre uma pessoa. Quando nós estudamos a doutrina dos espíritos, através da codificação espírita principalmente, nós sabemos que foi necessário algum trabalho para que nós tenhamos todo esse material em mãos. E esse trabalho foi realizado principalmente por uma pessoa que nos trouxe de forma clara, precisa e muito impactante essa doutrina dos Espíritos. Nós iremos falar hoje no nosso programa Palavras do Bem sobre o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou como conhecido por todos nós, Allan Kardec. Vamos saber a importância deste homem na codificação espírita e dentro da doutrina espírita. Por isso, pega teu café, senta conosco e venham mais uma vez aqui ao nosso Palavras do Bem. Vamos lá? Imaginemos o século XIX. Imaginemos a França, oriunda da sua revolução, trazendo a partir daí um novo momento para a humanidade. Ocorrida no final do século XVIII, mas trazendo as suas consequências, principalmente no século XIX, a Revolução Francesa teve grande influência nos pensamentos, nos filósofos, na nova mudança e a nova postura de se encarar a existência. O século XIX foi conhecido como o século da razão. Havia a volta dos pensamentos oriundos do Iluminismo e que chegavam até o século XIX na sua essência e na sua prática. Foi no início desse século que nasceu em Lyon, na França, o professor Hippolyte, precisamente em 1804, logo no início de todo esse processo transformador. Estudioso, grande pedagogo, que foi discípulo de Pestalozzi na escola na Suíça e que depois retorna até Paris para criar, através do estudo intuitivo, influenciado por Pestalozzi. Professor Rivail, grande também pesquisador, cientista, foi ele que posteriormente, por volta de 1855, começou a escutar através dos seus amigos Fortier, Carlotti, sobre os fenômenos das mesas girantes que ocorriam na França e na Europa naquele período. Era um momento de distração de toda a sociedade francesa, ocorrida nas grandes mansões, nos grandes palácios. As pessoas iam buscar esse fenômeno como forma também de se distrair, como uma forma de se tranquilizar, como uma forma também de agregar. Era colocado as mesas girantes e acreditavam-se, dizia-se à época, que era a fala de espíritos. As perguntas na época eram frívolas. O que iria acontecer? Quem iria casar com quem? Quem conseguiria ganhar uma grande bolada? Quem conseguiria um novo emprego? Quem conseguiria ficar melhor de vida? Entretanto, o professor Hippolyte, influenciado já pelos seus amigos e grande também estudioso do magnetismo, foi indicado sobre esses fenômenos que aconteciam para o seu estudo. Mas ele dizia aos seus amigos: se essas mesas tiverem nervos e tiverem cérebro, você pode dizer que elas giram. Enquanto isso, não me venha com esse tipo de conversa. Mas foi necessário que os fenômenos aumentassem em toda a Europa e principalmente na França. Foi aí que o professor Hippolyte quis ver pessoalmente como ocorriam esses fenômenos. Então, a partir daí, o professor Hippolyte começou a visitar algumas casas, como da senhora Predmaison, como também da senhora Rogers, da família Bourdin, que a partir daí ele verificou pessoalmente os fenômenos ditos de mesas girantes. Ele procurou por debaixo da mesa se existia alguma linha que fizesse com que essas mesas se movimentassem, mas não encontrou nada. E notou que tratava-se de um efeito e pensou: se há um efeito, existe uma causa. E começou dessa maneira a estudar. Posteriormente Kardec, mas ainda professor Hippolyte, era totalmente cético. Estudava através da ciência, dos modos empíricos, precisava fazer experimentações para ter comprovações. E a partir daí
começou a estudar do que se tratava aqueles fenômenos. Já iniciado há um tempo nos Estados Unidos, também pelas irmãs Fox, que também tinham fenômenos mediúnicos e fenômenos de mesas girantes e de objetos também na sua casa. Mas naquele momento era a primeira vez que alguém se dedicava a verdadeiramente estudar o que aquilo queria dizer e o que ocorria. Foi assim que começou os seus estudos e começou, a partir daí, a entender que se tratava de uma comunicação com o mundo espiritual. Uma das perguntas que o professor Hippolyte disse que mais lhe marcou foi quando perguntou, através dos médios, de que se tratavam aquelas pessoas que falavam com eles. E eles diziam, nós somos as almas dos homens que viveram na Terra. A partir daí, as perguntas passaram para um aspecto muito mais filosófico, mais profundo, muitas vezes até com perguntas pessoais daqueles espíritos que se comunicavam. E as respostas surpreendiam cada vez mais o estudioso, o pedagogo, professor Hippolyte. A partir daí, utilizando também do princípio da universalidade das comunicações, mandou várias perguntas para vários médiuns do mundo e as respostas sempre eram iguais, eram as mesmas. A partir daí, ele começou a codificar a doutrina espírita e lançou em 1857, no dia 18 de abril, na livraria Dante, na Galeria de Orleans, em Paris, o Livro dos Espíritos. A sua primeira edição, em torno de 504, 503 perguntas. Começava-se ali uma nova era, a era da doutrina espírita. Entretanto, como era muito conhecido já na França e na Europa como professor Hippolyte, pois já tinha vários livros que eram utilizados nas escolas, nos institutos, ele decidiu modificar o seu nome e passou a usar o pseudônimo de Allan Kardec, pois dizia que queria que as pessoas pudessem ler a obra pela obra e não pelo seu autor. Teria certeza que se utilizasse o nome do professor Hippolyte, as pessoas iriam buscar por aquele que codificou e não pelo seu conteúdo. Mas para sua surpresa, eles conseguiram em 2 semanas vender todos os exemplares do Livro dos Espíritos. Começava aí, surgia aí, na verdade, a doutrina espírita. Em uma das comunicações na casa da senhora Predmaison, o espírito que se identificou como Zéfiro comunicou-se com o professor Hippolyte, lhe informando que nos anos 30, 40 a.C., conviveu com ele na Gália, onde naquele tempo o professor Hippolyte era a encarnação de um sacerdote, chefe dos druidas, líder dos druidas do povo celta. Ele dizia que naquele tempo o professor Hippolyte era conhecido como Allan Kardec. E esse também foi um dos motivos que fez o professor Hippolyte utilizar o pseudônimo de Allan Kardec, porque era o seu nome como sacerdote druida na época em que conviveu com o espírito Zéfiro. A partir de 1857, com o lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos, iniciava-se aí a codificação espírita através do Pentateuco. Em 1858, a Revista Espírita é lançada também pelo Allan Kardec. Em 1859, nós vamos ter o lançamento do livro que é o Espiritismo, que não faz parte da dita codificação, mas também de extrema importância para nós entendermos a doutrina espírita. Em 1860, há o lançamento da segunda edição e a que nós conhecemos hoje, do Livro dos Espíritos, em torno de 1019 perguntas. Em 1861, nós vamos ter o lançamento do Livro dos Médiuns. Em 1864, o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, o livro O Céu e o Inferno. E em 1868, nós vamos ter a Gênese. A obra de Allan Kardec surge e codifica e transforma a humanidade. Hoje nós agradecemos ao professor Hippolyte, ao Allan Kardec, por um trabalho tão exaustivo, um trabalho tão cheio de perseguições. Para vocês terem uma ideia, em 1861, depois de um amigo do professor Allan Kardec
ter pedido uma leva de livro dos Espíritos para Barcelona. Ao chegar esses livros até a cidade de Barcelona, o bispo da cidade queimou todos os livros dos Espíritos em praça pública. Esse ficou conhecido como o Auto de Fé em Barcelona. Depois de muitos apontamentos, de muitas dúvidas, de ter colocado a sua reputação em jogo, nós temos em nossas mãos hoje o que nós chamamos de Espiritismo. E Allan Kardec, professor Hippolyte, como queiram, diz isso na introdução do Livro dos Espíritos. O Espiritismo surge a partir de 1857. Para ele, dizia, uma ideia nova, precisamos de palavras novas. Então, espírita, espiritismo e espiritista são palavras conhecidas a partir do lançamento e da codificação da doutrina espírita. Por isso que nós não podemos nos equivocar quando falamos, porventura, em espírita kardecista, pois não existe, porque não existe espírita antes da codificação da doutrina espírita. Depois de ter totalmente sua história contada também em biografia aqui no Brasil, nós teremos no mês de maio de 2019 o lançamento do filme Kardec, que vai contar essa história desse homem, por vezes até esquecido dentro da própria doutrina espírita, desse homem que nos ajudou a chegar hoje e ter essa doutrina tão consoladora. Esse homem que nos ajudou a lembrar de que a morte não existe. Esse homem que nos ajudou a lembrar que temos várias oportunidades de progredir. Esse homem que estudou, que utilizou da ciência, que utilizou da filosofia e que através das consequências morais nos presenteou com a codificação da doutrina espírita. Jesus já nos falava que haveria de vir posteriormente através do Espírito de verdade, o Consolador prometido. Mas para isso era necessário um espírito comprometido para que codificasse essa doutrina. Pois vejam, um homem cético, um homem que era apenas, entre aspas, um estudioso, que não ligava para as questões espiritualistas, pôde observar através deste Consolador prometido um novo caminho para a humanidade. Fica aqui os nossos agradecimentos ao professor Hippolyte, a também sua esposa Amélie, conhecida carinhosamente por ele, chamada por Gabi, que também o ajudou nesse trabalho árduo. Foram noites mal dormidas de trabalhos exaustivos. Vejam, entre 1857 e 1868, Kardec nos deixa grandes obras, um grande trabalho através do seu comprometimento. Em 1869, o professor Hippolyte, Allan Kardec, desencarna, mas nos deixa, nos presenteia com a doutrina espírita. O que nós podemos dizer, professor Hippolyte, Allan Kardec, é muito obrigado por se dedicar a essa doutrina tão bela, tão maravilhosa, junto com o Evangelho de Jesus, que nos guia, que nos norteia, que nós caminhamos para a nossa evolução. A todos que depois do professor Allan Kardec veio e também ajudaram a levar essa doutrina onde está hoje. Muito obrigado. E todos nós temos essa responsabilidade de continuar a levar essa boa nova a todos que precisam de amor, de fraternidade e de solidariedade. Assistam o filme Kardec, que estará nos cinemas a partir de maio de 2019, e vejam a beleza da história desse homem e da doutrina espírita. Para vocês, muita paz, muito obrigado e até o nosso próximo encontro aqui no Palavras do Bem. O que eu preciso é de um método, critérios científicos, racionais. Fiz a mesma pergunta para diferentes médiums. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem.